Boa noite a todos. Hoje proponho um mergulho na obra Drácula, não como um romance gótico, mas como um mapa simbólico da psique humana. Aqui, o vampiro deixa de ser uma criatura fantástica e se torna um espelho das zonas obscuras que habitam cada um de nós. Como diz Freud em seu texto sobre o estranho, de 1919, o estranho é aquilo que, tendo sido familiar, a psique foi recalcado e depois retorna. A figura de Drácula é justamente isso, o retorno do que foi exilado da consciência, mas que nunca deixou de existir. O estranho que habita em nós. Quando Jonathan Harker chega ao castelo de Drácula, ele não encontra um monstro, ele encontra um outro lado de si mesmo, como escreveu Carl Jung. Aquilo que não vem à consciência retorna como destino. O castelo, com seus corredores proibidos, simboliza aquilo que o sujeito não ousa explorar, suas fantasias, seus medos infantis, suas contradições internas. Harker, ao desobedecer o aviso do conde, representa o movimento inevitável do analisando. Cedo ou tarde, ele entra na sala onde guarda o que teme encontrar. Quando Jonathan Harker atravessa os portões do castelo de Drácula, ele acredita estar entrando na moradia de um estrangeiro ameaçador. Mas, do ponto de vista psicanalítico, aquilo que ele encontra ali não é um outro no sentido comum da palavra. Ele encontra a parte silenciada de si mesmo. O grande equívoco humano e também o drama subjetivo que vemos diariamente no consultório é imaginar que o perigo está do lado de fora, mas o que ameaça o sujeito quase sempre vem do interior, das zonas que ele próprio expulsou, recalcou ou escolheu ignorar. Carl Jung o disse com precisão cirúrgica: aquilo que não vem à consciência retorna como destino. O castelo, com seus salões vazios, portas trancadas e corredores que ecoam lembranças sem nome, é o símbolo perfeito do inconsciente não elaborado. Cada porta fechada é um conteúdo recalcado. Cada janela bloqueada é uma fantasia proibida. Cada quarto esquecido é uma memória que o eu tentou isolar para sempre. E, no entanto, o inconsciente permanece vivo. Apenas espera uma brecha para se manifestar. Assim como Harker, o sujeito contemporâneo acredita que domina a sua própria vida. Acredita que está no controle, que seus medos foram superados, que as dores antigas ficaram no passado, mas, como lembra Freud em O Estranho, o que deveria ter permanecido oculto e secreto, mas veio à luz. O estranho não é o novo, o estranho é o familiar recalcado que retorna disfarçado. No castelo de Drácula, Harker está literalmente cercado por tudo aquilo que não gostaria de ver, mas que insiste em se apresentar. Drácula não precisa correr atrás dele, basta esperar que o proibido chame. A advertência do conde para que não vagueasse pelo castelo é a mesma advertência que o superego faz ao sujeito. Não vá onde não deve, não desperte o que está adormecido, não questione o que foi enterrado. Mas a psique tem sua própria lógica. A interdição gera desejo. A porta proibida é precisamente a porta que está aberta. É isso que Harker encena. Ao desobedecer o conde, ele não está apenas infringindo uma regra externa, está repetindo o movimento próprio do analisando. Aquele que chega à análise
acreditando que fará apenas um ajuste superficial. Cedo ou tarde, descobre que o caminho o levará inevitavelmente a entrar no lugar mais temido. A sala onde ficam guardadas suas angústias primárias, seus desejos inconfessáveis, seus traumas não simbolizados. É por isso que, quando Harker finalmente vê aquilo que o castelo escondia, as vampiras, a sedução, a ameaça, a desordem pulsional, não encontra monstros, mas encontra a si mesmo no avesso. A cena é perturbadora porque revela que o perigo não é externo, o perigo é interno. E quando o sujeito encontra esse perigo, ele se vê dividido entre duas forças: o medo de reconhecer o que encontrou, a impossibilidade de voltar ao estado anterior de ignorância. O castelo de Drácula, portanto, é a metáfora precisa do inconsciente quando o analisando decide explorá-lo. A beleza e horror, a sedução e pavor, há memórias que chamam e memórias que ameaçam. Há vozes que sussurram o que foi vivido e esquecido. Há desejos que persistem mesmo quando renegados. E há, acima de tudo, aquilo que Jung chamou de sombra. A parte de nós que negamos, mas que molda nossas escolhas, nossos fracassos, nossas repetições e até nossas paixões. Por isso, Harker não é apenas uma personagem literária. Ele é o próprio sujeito em processo analítico. Ele é cada pessoa que decide enfrentar o que acontece dentro de si. Ao entrar na sala proibida, ele não encontra o mal, ele encontra a verdade. E a verdade, na psicanálise, raramente é confortável, mas é sempre libertadora. As três vampiras, a cena do desejo. Quando Jonathan Harker encontra as três vampiras no castelo, temos uma das cenas mais potentes da literatura para pensar o desejo, o recalque e a sedução inconsciente. E talvez, por isso, seja também uma das cenas mais mal compreendidas do romance. Freud nos alerta: o desejo é indestrutível, apenas transforma sua forma de expressão. As vampiras são exatamente isso, o desejo transformado em imagem, a pulsão que encontrou um corpo para se manifestar. Não são apenas criaturas sobrenaturais, são figuras psíquicas, condensações simbólicas daquilo que Jonathan tenta negar em si mesmo. As vampiras como manifestação pulsional. Elas surgem no momento exato em que Jonathan está mais vulnerável. É assim com o inconsciente. Ele se manifesta não quando estamos fortes, mas quando estamos cansados, distraídos ou sozinhos. Aqui podemos recorrer a Laplanche, cuja releitura da teoria sexual infantil nos oferece um caminho claro. O inconsciente é sempre outro em nós. As vampiras representam esse outro interno, o conjunto de desejos que não reconhecemos como nossos, mas que nos habitam com força. Elas são o erótico recalcado, o impulso de entrega, o fascínio pelo proibido, a fantasia de ser dominado, o medo de perder o eu. Em cada vampira há um pedaço daquilo que Jonathan não nomeia, mas sente. Sedução, entrega e o pavor da perda de controle. Jonathan não
apenas vê as vampiras, ele deseja aquilo que vê. E aqui reside o ponto psicanalítico mais precioso da cena. O desejo sempre produz ambivalência. Aquilo que seduz é exatamente aquilo que apavora. Freud, ao descrever o fenômeno em O Estranho, diz que o estranho é familiar, familiar demais, mas recalcado. É o que retorna com força e coloca o sujeito diante de suas contradições. As vampiras encarnam o estranho, belas, sensuais, ameaçadoras. Jonathan está dividido entre o impulso de ceder e o instinto de fugir. Essa divisão é um fenômeno psíquico que encontramos em inúmeros atendimentos clínicos, especialmente nos temas que envolvem desejo, compulsões, relacionamentos destrutivos, erotismo e transgressão. A pulsão não conhece moral, apenas intensidade. E quando Jonathan se aproxima das vampiras, ele não está apenas se aproximando delas, está se aproximando de si mesmo. A figura do feminino como território do desejo recalcado. A literatura gótica frequentemente coloca o feminino como espaço da pulsão, mas aqui a psicanálise nos permite ultrapassar leituras superficiais. As vampiras não são mulheres perigosas, elas são funções psíquicas. Representam a parte de Jonathan que deseja ser devorada pela experiência, dissolver sua ordem, escapar da racionalidade vitoriana que o moldou. Ele é um advogado inglês, símbolo do controle, da disciplina, do contrato. As vampiras são o oposto: corpo, instinto, entrega, excesso. Elas encarnam o que a civilização tenta domar. Jung chamaria isso de a sombra, tudo aquilo que rejeitamos, mas que nos pertence. Drácula interrompe a cena, o guardião da pulsão. No momento em que a sedução se torna irresistível, Drácula aparece, não como herói, mas como superego arcaico, guardião da pulsão, aquele que regula o acesso ao desejo. A interrupção dele diz muito. Jonathan não está pronto para integrar o desejo. O sujeito não suporta encarar de uma vez tudo que reprimiu. Drácula protege e pune ao mesmo tempo. É ele quem determina quando e como o sujeito pode encontrar sua própria verdade pulsional. Um paralelo clínico: o paciente diante do desejo que teme. Em análise, o fenômeno é semelhante. Quando o paciente começa a tocar nas bordas do próprio desejo, especialmente aquele que contradiz sua imagem consciente, surgem 3 movimentos. Sedução psíquica. O sujeito se sente atraído pelo tema. Volta a ele, fantasiando o que seria viver aquilo. Segundo, angústia. Sente culpa, medo, rejeição de si mesmo, como se estivesse fazendo algo proibido. 3. Terceiro, retirada. Recua, racionaliza, muda de assunto, tenta restaurar o controle. As vampiras representam o primeiro movimento. A aparição súbita de Drácula representa os outros 2. A pulsão se apresenta, o superego intervém, o sujeito se frustra, a estrutura se reorganiza. É assim dentro de nós, é assim na clínica, é assim no castelo. As vampiras como enigma e promessa. As 3 vampiras são o que Jonathan não pôde viver, mas também aquilo que ele precisa reconhecer para crescer. Elas são desejo não simbolizado, erotismo reprimido, impulsos pré-edípicos, fantasias infantis recalcadas, restos de cena primária,
pulsões de vida e de morte misturadas. E como toda imagem do inconsciente, elas carregam uma promessa. Se forem compreendidas, transformam o sujeito. Se forem negadas, o assombram. Em síntese, as vampiras não são monstros, são espelhos. E todo sujeito, ao entrar em análise mais cedo ou mais tarde, encontra suas próprias vampiras internas, aquilo que desejou, mas não admitiu, aquilo que temeu, mas também erotizou, aquilo que quis, mas proibiu a si mesmo. O encontro com o desejo sempre atravessa o sujeito. E é justamente por isso que a cena é tão perturbadora. Ela revela que aquilo que nos seduz é também aquilo que nos devora. Se desejar, Lucy Westenra, entre o desejo, o corpo e o super-eu social. A figura de Lucy Westenra surge como um espelho perturbador das tensões do sujeito moderno. Desejo, repressão, esgotamento psíquico e sintomas corporais que falam quando a palavra é interditada. Freud afirmava desde 1895 que o corpo é palco preferencial do conflito psíquico. Lucy encarna exatamente isso. Sua sonambulice, sua palidez, sua exaustão física não são simples sinais clínicos. Elas são inscrições simbólicas, marcas do embate entre o que o desejo emergiu e o que a sociedade, o super-eu e o ideal do ego exigem calar. A noite onde o recalque vacila. Lucy é mordida enquanto dorme. No sono, o eu baixa a guarda. E aquilo que foi recalcado procura expressão, como lembra Freud em A Interpretação do Sonho. O sonho é a estrada régia para o inconsciente. Durante a noite, Lucy circula, desprotegida pelo clique do recalcamento, vagando em sua própria fantasia. O vampiro, figura de desejo e transgressão, não invade apenas seu quarto, invade sua economia psíquica. A mulher dividida, ideal e desejo. Lucy é construída como pura, angelical, decorosa, mas a narrativa deixa frestas. Seus desejos são intensos, seus suspiros frequentes, sua imaginação inquieta. O vampiro aparece como o retorno do reprimido, aquilo que ela jamais ousaria admitir no campo simbólico. Christopher Bollas, teórico contemporâneo, fundamental, observa: há um destino do self que é frustrado quando o sujeito precisa viver demais para o outro. Lucy vive para a expectativa social, vive para o olhar alheio, vive para o ideal de mulher vitoriana. E como diz o Winnicott, quando o falso self se torna dominante, o verdadeiro self adoece. O adoecimento de Lucy é, em parte, a expressão de um verdadeiro self claustrofóbico, sufocado por exigências morais que não reconhecem sua vitalidade erótica e emocional. Klein e a linguagem pré-verbal do corpo. Melanie Klein lembra que o inconsciente fala primeiro pelo corpo. Lucy começa a definhar antes de qualquer palavra que anuncie o sofrimento. Seu sangue, metáfora de vitalidade psíquica, é drenado pouco a pouco, como se a repressão contínua esvaziasse o sujeito de sua energia de vida. Na clínica, vemos isso diariamente.
mulheres e homens que chegam exaustos, anêmicos de si, sem lugar para o desejo, vivendo personagens que não os contemplam. A anemia como metáfora psíquica. A perda progressiva de sangue é o símbolo perfeito de um ego que perde consciência, que perde consistência, que enfraquece, que não consegue mais manter as defesas necessárias para se proteger da invasão do real do desejo. Julia Kristeva, ao falar dos estados depressivos, diz: a vida psíquica empalidece quando a palavra não encontra destino. Lucy empalidece, literalmente e simbolicamente. O vampiro retira o sangue que a sociedade não permitiu que ela pulsasse. Lucy e o horror da liberação. Quando Lucy finalmente se transforma, ela deixa de ser a mulher idealizada e se torna algo inquietante, sexualizada, ativa, sedutora, capaz de desejar e de agir. É o que Freud chamou de o estranho familiar. A mesma mulher, mas atravessada pelo retorno daquilo que foi violentamente reprimido. Slavoj Zizek, em Leitura Lacaniana do Horror, afirma: o monstro é o nosso desejo quando perde a censura simbólica. Lucy monstruosa não é Lucy corrompida, mas Lucy sem o véu do superior. O horror que ela provoca é o horror do desejo liberado. Na clínica, quando o desejo não tem lugar, o adoecimento de Lucy é uma narrativa que atravessa nossos consultórios. Pacientes que dizem: eu não sei mais quem eu sou. Eu sinto um cansaço que não passa. Parece que perdi o brilho. É a mesma anemia simbólica. Um desejo que não encontra espaço. Um self que não tem lugar. Uma vitalidade que se dissolve lentamente. Christopher Bolas resume esse fenômeno de um modo magistral. Quando o sujeito não encontra destino para sua pulsão, ele é sequestrado pela estagnação. É isso que acontece com Lucy. Ela não é apenas vítima do vampiro, é vítima de sua época, de seu supereu, de seu silêncio forçado. Se desejar, posso desenvolver, primeiro, a sensação seguinte da palestra. Uma leitura lacaniana da transformação de Lucy. Primeiro, o desejo do outro. Lucy como sujeito disperso. Lucy é apresentada como uma jovem amada por 3 homens, solicitada, desejada, convocada. Ela recebe propostas. De Seward, Arthur e Morris, em um único dia. Do ponto de vista lacaniano, isso nos coloca diante de um sujeito cuja posição no discurso é marcada pela captura do desejo do outro. Lacan afirma: o desejo do homem é o desejo do outro. Lucy é desejada por todos, mas não sabemos o que ela deseja. Ela é, desde o início, uma figura do desejo refletido, nunca do desejo próprio. Essa ausência de um desejo próprio, enunciável, a coloca numa posição de extrema vulnerabilidade subjetiva, pois sua consistência depende do olhar e da demanda dos outros.
Segundo, o sonambulismo como furo no simbólico. As primeiras transformações de Lucy começam pelo sono. O sonambulismo é, lacanianamente, o momento em que a função simbólica relaxa. O nome do pai, a instância que organiza o desejo e barra o gozo, se afrouxa. No sonambulismo, o sujeito sai do domínio da linguagem. Freud já dizia que o inconsciente não dorme, mas Lacan nos permite aprofundar. O sonambulismo é a irrupção do real no corpo do sujeito. O corpo de Lucy se move sem ela. A fala está suspensa. O outro simbólico não opera. É exatamente nessa ponta simbólica que Drácula entra. Terceiro, Drácula como figura do gozo. Na economia lacaniana, Drácula encarna o gozo, aquilo que escapa à lei. A medição, a troca simbólica, ele não deseja, ele goza do corpo do outro. Ele invade, trespassa, marca o corpo de Lucy. Lacan diz: o gozo é aquilo que escapa ao discurso do mestre. Drácula, portanto, é a irrupção do gozo fora da linguagem. É a entrada do real onde o simbólico falha. Lucy, sem o nome do pai sólido, sem um desejo próprio estruturante, sem significantes que organizem seu corpo, torna-se um corpo à deriva. E o corpo à deriva é terreno fértil para o gozo invasivo. A mordida como fora-clusão simbólica. Na linguagem lacaniana, a mordida é o ato que inscreve um significante no real do corpo, mas não é um significante simbólico, é um significante do gozo. A mordida é um S1 brutal, não integrado ao campo simbólico. Ela opera como uma espécie de tatuagem funcional, marca do gozo, inscrição do trauma, que não pode ser simbolizado. Esse tipo de marcação é o que Lacan chama de fora-clusão, o retorno brutal do real quando falta o significante que deveria barrá-lo. Van Helsing tenta fornecer esses significantes: o alho, a nomeação, a explicação, mas o dano já está feito. Lucy não tem como amarrar a mordida simbólica. A transformação em vampiro, substituição da falta pelo gozo. No sujeito desejante, falta é constitutiva. É a falta que produz o desejo, o laço social, a entrada no campo do outro. Mas o vampiro é o oposto. Ele não deseja, ele goza. O vampiro é uma figura sem falta, ou melhor, cuja falta é preenchida por um gozo contínuo, sempre renovado pelo sangue do outro. Assim, a transformação de Lucy marca o fim da dialética do desejo e a entrada no reino do gozo mortífero. Ela perde a subjetividade, perde o significante, perde a falta, torna-se puro objeto de gozo. O vampiro não é sujeito, é objeto no circuito pulsional do outro.